Olá pessoal, continuando então a nossa videoaula sobre tipos especiais de variáveis, hoje nós vamos falar sobre tuplas e dicionários, ok? Então, o que seria tuplas? Tuplas é muito parecido com lista, no entanto, tuplas é imutável. Então, a única diferença que a gente tem é exatamente essa. Veja, tuplas, tá? A gente escreve dessa forma. Então, tuplas, eu poderia criar aqui, ó, algumas tuplas, né, da seguinte forma. Vamos imaginar que eu vou criar uma variável aqui chamada constante. E a variável constante vai ser igual a outro detalhe. Tuplas, a gente define tuplas com parênteses. Enquanto lista a gente define com colchetes, tuplas a gente define com parênteses. Então veja a diferença, olha só. Aqui eu defini uma lista, tá vendo? Aqui eu vou definir uma tupla. Só que eu tenho que definir a tupla e vou adicionar os elementos na tupla já. Então, eu vou colocar aqui 20, por exemplo, 25 e 30. Então, esses são os valores da tupla, ok? Agora, quando eu executo o meu código, vamos lá, vamos executar todo o código aqui para atualizar todas as minhas variáveis. Então, pronto. Aí, vai aparecer para mim a constante aqui, ó. Constante vai ter o valor 20, 25 e 30. Então, veja. São os valores todos inteiros, né? Eu poderia colocar outros valores, mas ele vai assumir, então, esses valores. Então, bem parecido com lista. A única diferença de tupla é que eu posso definir também sem o parêntese. Veja só, posso colocar aqui, ó, constantes, constante 2 igual 30, 50, 60, 70. Sem o parêntese. Vou selecionar e vou dar Ctrl Enter e aí vai executar. Então, veja, da mesma forma definiu a tupla, né? Veja que é uma tupla, né? E tem os valores inteiros dentro da tupla, né? Todos os valores inteiros. Poderia ser outros valores, tá, gente? Poderia definir dessa forma também, ó. Tá? Vamos executar novamente esse código, vai atualizar o valor ali. Então, agora eu tenho float, 2 inteiros dentro da minha tupla. Então, são valores constantes. Por que eu digo que são constantes? Porque eu não posso mudar esses valores. Vamos imaginar que eu quero mudar constante a posição 0. Eu quero que a posição 0 vai valer agora, em vez de 20, vai valer 21. Veja que a posição 0 de constante está valendo 20. Né? Então, a gente pode visualizar aqui, a posição 0 vale 20. Eu vou mudar esse valor para 21. Né? Ctrl Enter. E ele me gera um erro aqui. Ó. Não suporta esse tipo de coisa, né? Então, lista suporta. Veja que nessa lista que eu criei anteriormente, que é a lista itens, veja o que acontece se eu... Então, não posso usar isso, né? Vou apagar isso aqui. Então, veja, vamos imaginar que eu quero trocar o item maçã, que é o item 0. Então, vamos lá no itens. Itens, índice 0 é maçã. Então, eu quero trocar isso para melão. Vamos trocar aqui, ó. Então, melão. Vou trocar esse item. Então, o item 0 vai valer agora melão, vai ser igual a melão. Então, vamos dar um Ctrl Enter, e o que acontece? Agora o item trocou, o item 0 trocou para melão. E assim sucessivamente, vamos imaginar que eu quero trocar o 2. Está 13, tá vendo? Eu quero trocar esse valor. Então, vamos lá, ó. Itens 2, o valor era 13, vou trocar ele para 15. Então, Enter. Então, o 2 agora vale 15. Então, trocou os valores. Então, a única diferença que a gente tem entre tuplas e lista é que lista é mutável. No fim, gente, a gente acaba utilizando muito mais listas no nosso dia a dia de programação. Tá? Lista ocupa um pouco mais de espaço, né, na memória do computador devido a isso. No entanto, ela acaba sendo mais utilizada, né, ao longo do dia a dia. No entanto, é interessante a gente entender, né, como que as tuplas funcionam, porque muitas vezes o retorno de muitas funções que nós vamos abordar ainda para frente acaba sendo uma tupla. Então, quando a gente entende isso aqui, ou essa sequência de números sem parêntese, isso aqui é uma tupla. Então, a gente começa a entender para frente por que as coisas é assim, entre vírgulas, né? Parece que está solto, mas na verdade não, é uma tupla. Né? Então, é interessante a gente entender por isso. Tá? Ok. Agora vamos falar de dicionários. Dicionários. O que são dicionários?
Veja que lista, né, eu tenho um valor e tenho um índice. Dicionário não. Dicionário eu vou ter uma chave e valor. Então, como que a gente define um dicionário? Vamos imaginar que eu vou criar um dicionário chamado solo. E em solo, eu vou agora, veja, lista é colchetes, tuplas são parênteses e dicionários a gente usa chaves. Então, aqui eu vou usar chave. Então, dessa forma eu defino um dicionário, tá? E eu posso adicionar os elementos no meu dicionário, ó, veja só. Então, eu vou colocar aqui igual, vou abrir. Eu vou colocar um debaixo do outro para ficar mais fácil de visualizar, eu acho que é melhor. Então, ó, como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma chave. A minha chave vai ser um string. Então, vou usar aqui, por exemplo, umidade. Umidade, 2 pontos. O 2 pontos seria como se fosse o igual, 30. Aí eu vou colocar uma vírgula e vou para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu vou colocar, por exemplo, o valor de potássio. E aí, que seria o K, né? Eu vou colocar o valor de 100, vírgula, e vou colocar agora o P, fósforo, por exemplo. E aí, esse valor vai valer, por exemplo, 20,5. Estou chutando esses valores, tá, gente? E vou colocar agora uma outra chave que será matéria orgânica, MO. E vou colocar um valor de 2,5, vírgula. E vou colocar um por último aqui, mais um valor, pH, e vou colocar o valor de 6,5. Pronto. Agora nós temos todos os valores, né, da nossa chave. Eu posso voltar aqui, ó, e colocar a minha chave. Em vez de colocar ela aqui, a gente coloca ela aqui, ó. Pronto. Agora, veja. Então, eu criei aqui o meu dicionário e vou defini-lo. Então, vamos lá. Então, vamos achar ele aqui, solo, olha só, é um dicionário, e como que ele está organizado? Ó. K é o inteiro, matéria orgânica, fósforo, pH e a umidade. E veja que aqui é a chave. Então, isso facilita, isso acaba sendo muito usado depois, lá na frente, às vezes você quer guardar o resultado, né? Então, vamos imaginar, você poderia criar, por exemplo, um dicionário chamado resultado, e aí você poderia colocar média, desvio padrão, mínimo, valor máximo. E aí você vai colocar esse resultado como um dicionário e depois você vai adicionar esse dicionário e formar uma tabela. Tá? Veja que isso aqui é bem parecido com uma linha de uma tabela. Né? Umidade poderia ser uma coluna, aqui teria o valor da linha, né? Aqui seria outra coluna, aqui outra coluna e outra coluna. E embaixo nós teríamos os valores que teria para cada coluna dessa. Né? Então, é bem parecido como se fosse uma linha do Excel com colunas e valores embaixo. Tá? Vocês podem pensar dessa forma, eu acho que é mais fácil. E nós podemos depois criar, então, uma tabela adicionando valores, né? Cada valor de dicionário seria um valor. Então, aqui, ó, em vez de ser 30, eu poderia substituir isso aqui pela, por exemplo, média. Desculpa, não pode ter acento. Média. Então, eu poderia ter um valor média igual a 30, e aqui seria a média. Veja. Que interessante. Então, da mesma forma, solo foi definido com valor de 30. E veja que não é a sequência, né? Veja que a umidade ficou por último, sendo que aqui eu coloquei primeiro. Ele mistura isso, tá? Ele não segue a ordem que você colocou, tá? Então, veja que agora a umidade vale 30 também. Por quê? Porque média vale 30. Se eu trocar a média aqui agora por 35, veja, e der um Ctrl Enter, o que vai acontecer? Olha só, umidade agora é 35. Então, eu posso trocar esses valores aqui por variáveis também. Então, veja, nós podemos montar um banco de dados. Nós criamos um banco de dados. Né? Esse valor aqui poderia ser um valor medido por um sensor, depois nós podemos registrar isso no banco de dados. Tá? Então, o dicionário é muito interessante para isso. Ok? Agora, vamos imaginar que eu quisesse copiar esse dicionário. Isso acontece muito. Né? Eu disse que programação, a maior parte de programação é manipular variável, né? Então, vamos imaginar que, às vezes, eu quero copiar esse dicionário solo para um solo 2. Então, vamos imaginar que eu quero criar um solo 2 a partir do solo. Tá? Ou seja, criei um dicionário excedente em um outro dicionário. Então, aqui eu vou criar esse outro dicionário, porque eu copiei um a partir do outro. Então, eu criei aqui o solo 2. Ó. Veja que o solo 2 está criado. No entanto, quando eu faço a cópia dessa forma, veja o que acontece se eu trocar um valor. Então, para eu trocar o valor, o que eu vou fazer? Solo 2, aí para eu acessar o valor, é umidade. Eu quero, o valor será umidade.
E a umidade agora vai valer um outro valor. Eu quero que vai valer, por exemplo, sei lá, 50. Então eu estou fazendo a troca do solo 2, tá? Para a umidade. Vamos ver o que vai acontecer. Veja que agora eu não usei o índice, tá? Usei a chave para trocar o valor. Então o que vai acontecer? O solo 2 trocou para 50. Ok. E o que aconteceu com o solo 1? Deveria ter continuado com quem? Com o 35, né? No entanto, olha só, trocou por 50. Sabe por quê? Porque na hora que você fez a cópia, você copiou, você não fez realmente uma cópia, você fez apenas uma referência diferente. Então o local que está na memória, esses dados, é o mesmo local. É como se você tivesse dois nomes, você pode imaginar como se você tivesse dois nomes para uma mesma coisa, para um mesmo local. Seria como se você tivesse dois endereços diferentes para um mesmo local. Então, se você quer realmente copiar, o ideal é fazer assim, ó, solo.copy. Abre e fecha parênteses. Então, é um método, né, de solo. Agora, o que vai acontecer? Ó? Quando eu faço a cópia, vamos rodar, atualizar esses valores aqui, né? Para voltar com o solo para o normal. Olha só, o valor de umidade está 35. Agora, solo 2, copy. Agora, nós vamos copiar o solo 2. Aí, copiou o solo 2. Agora, eu vou pegar o valor de solo 2, da umidade, e vou fazer esse valor virar 50. Veja o que aconteceu agora, hein? Então, agora solo 2 vale 50. Trocou para 50, que é o que a gente pediu. E o solo 1 vale quanto? Continua valendo 30. Agora, o que aconteceu? Ele criou uma variável dicionário solo 2, criou uma variável solo, outra variável, cada uma com seu endereço. Tá? Então, são coisas distintas. Quando eu troco um valor de uma, não interfere no outro. Por quê? Porque eles não estão armazenados no mesmo local. Tá? Estão em locais diferentes. Então é isso, basicamente isso. Bom, eu já mostrei aqui, né, como que a gente acessa o valor. Então acessei o valor, eu posso trocar. Eu posso imprimir esse valor. Da mesma forma que eu troquei o valor, eu posso imprimi-lo. Então vamos imaginar que eu quero imprimir print, eu quero imprimir o valor do potássio. Então vou colocar aqui a chave dele. Ó. Quero imprimir o potássio. Esse é o valor do potássio. Do solo 1. Vai imprimir então o valor 100. Então, se eu executar essa linha, ele vai me imprimir aqui o valor de 100. E eu posso imprimir outros valores. Vamos imaginar que eu quero imprimir o P. Vou selecionar 25, 20.5. Então, está ali, 20.5. Pessoal, além disso, né, do mesmo jeito que nós fizemos com o dicionário, então, nós podemos também fazer com listas. Vamos imaginar que eu quero copiar esse item aqui, ó, essa lista. E eu quero copiar essa lista, ela vai ser itens, e eu vou criar um itens 2. Itens 2 vai ser igual a itens 1. E veja que eu tenho que proceder da mesma forma. Eu tenho que fazer usar esse método copy. Tá? Essa função copy para criar duas variáveis realmente diferentes. Mas se eu trocar agora o valor de itens 2, vamos imaginar o item 0, né, que é melão, tá melão, vou trocar o itens 2, 0 para maracujá. Vou trocar esse valor para maracujá. E agora eu tenho o valor como maracujá aqui, e o item 1, o valor continua melão. Então, eles estão independentes. Tá? Então, isso acontece para lista, dicionários e tuplas. A gente tem que ficar atento a isso, pessoal, porque isso aqui é muito comum, a gente querer copiar, fazer uma cópia de uma variável. Às vezes uma a gente quer guardar e a outra você quer manipular. Isso é muito comum em programação. Tá? Por isso que eu estou apresentando esse detalhe. Então é isso, pessoal. Então nós terminamos, né, falando aí o básico que a gente tinha de listas, de tuplas e de dicionários. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula.